Continuação da leitura do livro A Vida Impossível, de Matt Ray. O capítulo se chama Alberto. Ele não parecia exatamente um pirata, mas um náufrago com os cabelos despenteados, a barba saindo do rosto em todas as direções e olhos jovens que brilhavam como o nascer do sol, através de uma ruína antiga. Independentemente dos olhos, era muita coisa com que lidar. Ele despertava um sentimento primitivo de repulsa que eu não podia ignorar. Acho que eu estou no lugar errado. Eu não sei por que eu disse isso. Medo, talvez, imagino. Então são dois, cara. Devolveu Alberto, soando quase americano por um momento. Como? Ele apontou com a cabeça para a cobra, que agora estava deslizando para o seu outro braço. Cobras são uma ótima companhia, o mais intelectual dos répteis. Tem a cabeça cheia de enigmas filosóficos fascinantes, mas não somos feitos para ter cobras. Durante milhares de anos, Ibiza não teve cobras nem serpentes. Ah, sim. E ele obviamente achou que eu estava ali para ter uma aula de história. Bem, os antigos fenícios se estabeleceram aqui originalmente porque não havia nada mortal na ilha. Nenhum animal perigoso, nenhuma planta perigosa. Era uma ilha abençoada. E até 20 anos atrás não tinha nenhuma cobra. E agora? Cobras, cobras e mais cobras. E isso não é bom. Não é nada bom. Elas podem machucar a gente. E isso não é bueno. Veneno. Isso. Ele apontou para mim, como se eu tivesse acabado de decifrar o código do enigma. Seu inglês era mais fluente do que o meu, mas ele gostava de ornamentar as frases com termos em espanhol, para me lembrar de onde eu estava. Mas prejudicam o equilíbrio da vida. As cobras. Elas estão acabando com os lagartos. Antes tinha lagarto por toda parte. Continua tendo, mas eles estão sendo exterminados por esse mocinho aqui e os amigos dele. O bode tinha terminado de comer aveia. Estava saindo lentamente pela porta. Hasta luego, Nostradamus, disse Alberto, dando um tchauzinho animado para o bode. Deixa de ser malcriado, acrescentou, como se esperasse que o animal retribuísse o adeus. Então Alberto olhou para mim. É uma alma misantropa, muito comum entre os caprinos. Mas ele vai voltar para jantar. Ele sempre volta. Eu acho que eu estou no lugar errado, repeti. Eu só queria ir embora, ou nunca ter aparecido. Ele me encarou. Seus olhos tinham uma força peculiar. Não, não, você está no lugar certo. Isso eu garanto. E é por isso que eu tenho que terminar de contar sobre os lagartos. Agora eles estão morrendo em todos os lugares. As pessoas não entendem como isso é importante, principalmente os filhos da mãe que moram nas montanhas. Havia violência na maneira como ele falou isso. Alberto era um homem com ressentimentos muito evidentes. As palavras de Sabine ecoaram na minha cabeça. Eu acho que ele é a única pessoa que sabe de verdade o que aconteceu com ela. As pessoas com os jardins de bacana e as oliveiras, os milionários e os bilionários com seus tapetes de yoga e as piscinas de borda infinita. Eu posso falar isso para você porque tá na cara que você não é rica. Bem, eu já não tinha gostado dele mesmo antes do comentário, mas isso bateu o martelo. Tá na cara? Repeti. Agora, se me dá licença, posso. Bem, mas minha atenção foi capturada. Eu notei que, enquanto falava, ele massageava com o polegar uma área debaixo do pescoço da cobra, e o réptil pareceu desacelerar os movimentos. Esta é uma cobra rateira. Elas vêm com as árvores importadas nos buracos, e elas põem seus ovos ali. Os ovos ficam nas árvores e agora que chegaram aqui, estão se multiplicando loucamente. E o sistema ecológico está todo ruim. Tá que nem um golfinho. E golfinho é um bicho que gosta, né, de criar problemas. Golfinhos são feitos para divertir as pessoas. Eles são umas máquinas de prazer. Eu concluí que ele estava tentando me chocar. Então, apesar da minha ansiedade naquele momento, eu mantive o rosto tão imóvel e impassível quanto uma estátua da Ilha de Páscoa, e não transmiti nenhum sinal de puritanismo que ele provavelmente estava esperando. Então vieram os caçadores de cobras, e eles quebram a cabeça delas com uma pedra. Mas eu não posso fazer isso com este aqui. Olha só para ele. Ele está cheio de perguntas na cabeça. Você não pode ouvir, mas vai por mim. Essa cobra é muito curiosa. Eu acho que é porque ele é um transplante, como você. Está num lugar em que não foi feito para estar. Não se preocupe, cobra.
Tá tudo bem. Então eu vou botar esse cara para dormir um pouco. Olha, ele dormiu. Ainda tá com os olhos abertos, porque é uma cobra, mas olha só. A cobra soltou-se do braço dele quando ele a ergueu. Alberto foi até a sua mesa, abriu uma gaveta e guardou o animal ali dentro. Eu vou ligar pro meu amigo, ele trabalha na segurança numa boate e a filha dele tem cobras com como bichinhos de estimação. Eu não entendia muito da conversa hoje em dia, mas sabia que aquilo não era normal. A cobra tá bem? Sim, é uma técnica que eu aprendi com o general argentino. Ele se aproximou e estendeu a mão, que eu apertei, um tanto hesitante. Ele falava inglês com sotaque meio espanhol, meio americano, provavelmente do tempo em que deu aulas na Universidade da Califórnia. Alberto Ribas apresentou-se, amigo dos animais e do mar. Eu sou a Grace. Sou amiga de uma pessoa que morreu em circunstâncias misteriosas. Estou tentando descobrir o que aconteceu com ela. Bem-vinda ao meu escritório. Ele apontou para o colchão e a minha casa. Você mora aqui? Moro. Por que não? Tenho outras opções? A minha filha tem uma casa linda no norte da ilha e quer que eu more com ela, mas eu gosto daqui. Eu acordo, tomo banho no mar e me seco ao sol. O que pode ser melhor que isso? Água encanada e aquecida, sugeri. Ele me ignorou. Por favor, tentei de novo. Eu queria saber o que aconteceu com a minha amiga. Você disse que se chama Grace? Igual a Grace Kelly? Era frustrante o jeito como ele desviava a conversa do rumo que eu queria que ela tomasse, mas eu acabei cedendo. Sim, minha mãe gostava da Grace Kelly. Eu nasci no mesmo ano de matar ou morrer. Era verdade. Então, mas não era o que tinha me levado até ali. Você sabia que ela passou a lua de mel em Ibiza? Não, acho que não. Bom, pois passou. Dá uma pesquisada. As pessoas acham que as celebridades só começaram a vir agora, mas elas sempre vieram. Errol Flynn veio no iate dele, Laurence Olivier, Elizabeth Taylor, todos antes mesmo de termos um aeroporto. Depois, Johnny Mitchell veio para se inspirar, e o jovem Cormac McCarthy, quando hippie, veio para escrever. E Bob Marley para dançar. Eu conheci o Bob Marley, um herói.